Hoje, quando ouvimos falar em teoria da conspiração, muitos pensam logo em algo inventado, exagerado, sem base alguma. Mas a verdade é que o termo não nasceu por acaso. Ele foi popularizado na década de 1960, logo após o assassinato de John F. Kennedy, quando parte da população americana começou a desconfiar da versão oficial. Documentos liberados anos depois revelaram que a própria CIA incentivou o uso da expressão para desacreditar quem duvidava do governo. Ou seja, teoria da conspiração virou um rótulo para calar os críticos. Desde então, sempre que alguém questiona uma narrativa oficial, logo é chamado de conspiracionista. Mas e se algumas dessas conspirações, por mais improváveis que pareçam, escondessem fragmentos de uma verdade maior? É isso que vamos explorar hoje. As 10 maiores conspirações do mundo. Prepare-se, porque algumas podem mudar a forma como você enxerga a realidade. Era 22 de novembro de 1963. O presidente mais jovem e carismático dos Estados Unidos atravessava as ruas de Dallas em um carro conversível. De repente, tiros. John F. Kennedy foi atingido fatalmente. A versão oficial disse que Lee Harvey Oswald, um atirador solitário, teria feito tudo sozinho. Mas será que um único homem poderia ter causado tamanha tragédia? Testemunhas falam em disparos vindos de diferentes direções. Relatos sugerem que havia mais de um atirador. Até mesmo médicos que atenderam Kennedy notaram ferimentos que não batiam com a versão apresentada. Muitos acreditam que a máfia estava envolvida. Outros apontam para a CIA. E alguns chegam a dizer que governos estrangeiros queriam se livrar dele. O fato é que até hoje o mistério permanece. Se Oswald agiu sozinho ou não, talvez nunca saberemos. Mas uma coisa é certa: o mundo nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Julho de 1969. O mundo inteiro assistia pela TV quando Neil Armstrong desceu a escada do módulo lunar e disse a famosa frase: "Um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade." Mas logo surgiram vozes dizendo que tudo não passava de uma encenação. Imagens mostravam sombras que não batiam com a iluminação. Não havia estrelas visíveis no céu. E a bandeira americana parecia se mover, mesmo sem vento na Lua. Será que tudo foi gravado em um estúdio, como dizem alguns? Há quem defenda que os Estados Unidos precisavam vencer a corrida espacial contra a União Soviética e que simular a chegada à Lua seria uma forma de garantir superioridade. Até hoje, apesar das inúmeras missões posteriores, milhões de pessoas ainda acreditam que aquele momento histórico foi apenas um teatro. Em 1947, Roswell, Novo México. Um objeto não identificado cai em um rancho. Primeiro, as autoridades disseram que era um disco voador. Depois, mudaram a versão para um balão meteorológico. Essa mudança repentina só aumentou a desconfiança. Testemunhas afirmaram ter visto destroços com materiais desconhecidos e até corpos não humanos. Logo, a base secreta conhecida como Área 51 se tornou o centro das especulações. Seria um local para armazenar tecnologia alienígena? Décadas depois, ex-militares e engenheiros afirmaram que realmente trabalharam em projetos envolvendo tecnologia extraterrestre. Apesar do governo negar, a Área 51 continua sendo um dos símbolos máximos de segredo militar. E você, acredita que a verdade está lá dentro?
Em 2001, o mundo assistiu chocado à queda das Torres Gêmeas em Nova York. A versão oficial dizia que terroristas sequestraram aviões e os usaram como armas. Mas logo surgiram questionamentos. Especialistas apontaram que os prédios desmoronaram de forma semelhante a uma demolição controlada. O edifício 7, que nem chegou a ser atingido por aviões, também caiu horas depois de forma inexplicável. Alguns acreditam que os atentados foram usados como justificativa para guerras no Oriente Médio e para ampliar o controle governamental sobre os cidadãos. Seria um ataque externo ou um plano interno? Essa dúvida ainda divide opiniões no mundo inteiro. Durante a Guerra Fria, a CIA realizou experimentos secretos para entender como manipular a mente humana. O projeto MKUltra envolveu drogas, hipnose, choques elétricos e técnicas psicológicas. Muitos voluntários não sabiam que estavam sendo usados como cobaias. Documentos revelam que o objetivo era criar métodos de controle mental e até desenvolver espiões que pudessem ser programados como máquinas. Quando o projeto veio à tona, parte dos documentos já havia sido destruída. Até hoje, ninguém sabe a verdadeira extensão do MKUltra. Teriam eles conseguido o controle absoluto da mente? Se sim, essa tecnologia pode ainda estar em uso, de formas que nem imaginamos. Uma região no Atlântico, entre Miami, Porto Rico e Bermudas, ficou conhecida como o Triângulo das Bermudas. Aviões e navios desapareciam sem deixar rastros. Tripulações inteiras sumiam, como se tivessem evaporado. Algumas explicações falam em falhas magnéticas que desorientam bússolas, outras em correntes marítimas perigosas. Mas teorias mais ousadas sugerem portais dimensionais, armas secretas e até bases submarinas extraterrestres. Apesar dos estudos, o mistério continua. Talvez seja apenas coincidência. Talvez não. O Triângulo das Bermudas ainda é uma ferida aberta entre a ciência e o desconhecido. Desde crises econômicas até guerras, muitos acreditam que nada acontece por acaso. A ideia de uma nova ordem mundial diz que elites poderosas, banqueiros e líderes globais conspiram para criar um governo único, controlando todos os aspectos da vida humana. Discursos de presidentes e símbolos em notas de dinheiro são apontados como evidências. Até catástrofes e pandemias já foram vistas como parte de um plano para implantar esse controle global. Realidade ou paranoia? A verdade é que essa teoria desperta medo e fascínio. Afinal, quem realmente comanda o mundo? Criados no século XVIII, os Illuminati teriam como objetivo iluminar a humanidade com razão e ciência. Mas a teoria diz que, em vez disso, eles se infiltraram em governos, religiões e empresas para manipular os rumos da civilização. Símbolos como o olho que tudo vê, a pirâmide e estrelas ocultas são apontados em obras de arte, clipes musicais e até em monumentos históricos. Para muitos, essas marcas seriam sinais da presença Illuminati no poder. Se eles ainda existem ou não, ninguém sabe ao certo. Mas a ideia de que há uma elite secreta decidindo o destino da humanidade continua viva. O projeto Blue Beam é uma das conspirações mais comentadas dos últimos tempos. A teoria diz que governos e elites
teriam tecnologia capaz de projetar hologramas no céu, simulando a volta de figuras religiosas ou até uma invasão alienígena. Segundo o jornalista Serge Monast, que divulgou a ideia nos anos 1990, a intenção seria unificar toda a humanidade sob uma única autoridade global, usando a fé e o medo como ferramentas de controle. Para os que acreditam, satélites, drones e até a indústria do entretenimento estariam preparando a população para aceitar essa farsa. E a pergunta permanece: será que quando olharmos para o céu, poderemos confiar no que vemos? O HAARP foi um projeto científico criado nos anos 1990, no Alasca, para estudar a ionosfera. Mas para os conspiracionistas, essa instalação era muito mais do que pesquisa acadêmica. Seria uma arma secreta. Teorias dizem que o HAARP teria a capacidade de manipular o clima, provocar tempestades, terremotos e até influenciar o comportamento humano com ondas eletromagnéticas. Uma tecnologia capaz de transformar a natureza em campo de batalha. Oficialmente, o programa foi desativado, mas muitos acreditam que ele apenas mudou de lugar ou foi substituído por projetos ainda mais avançados, mantendo o mistério vivo. Até onde o clima pode ser controlado por mãos humanas? De presidentes assassinados a livros indecifráveis, de sociedades secretas a acidentes inexplicáveis, as conspirações sempre estiveram presentes em nossa história. Algumas já foram confirmadas, outras continuam sem resposta. Mas uma coisa é certa: o fascínio que elas causam mostra que o ser humano desconfia, questiona e busca a verdade, mesmo quando ela é escondida. Afinal, será que todas essas histórias são apenas teorias ou pistas de algo muito maior? E você, qual dessas conspirações acha mais perturbadora? Comente aqui embaixo, compartilhe este vídeo e se inscreva no Ficção Real, porque neste canal, a verdade sempre está mais próxima do que parece.